Um bom dia, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos a esta prática do Evangelho no Lar. Meu nome é Jaqueline Kinzel, sou trabalhadora do setor Assuntos da Família e com muita gratidão no coração, esta manhã, convido a todos para que possamos sentar confortáveis, para que possamos realizar inicialmente a nossa oração. Então, que cada um sente confortavelmente, podem fechar os seus olhos e vamos mentalizar o nosso amado Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta Terra. Querido Mestre, é uma enorme gratidão estarmos esta manhã contigo, neste Evangelho no Lar, reflexionando e estudando a respeito dos teus ensinamentos. Como tu já nos disseste, eu sou o caminho da verdade e da vida. Só vem ao Pai quem passa por mim, através de mim. Então, ó Mestre Jesus, com esse sentimento enorme de felicidade e de muita alegria nesta manhã, nós dizemos a Ti muito obrigado por estar conosco, por nos amparar, por nos consolar, por nos instruir, por ser o grande médico das almas, que sempre vem ao nosso encontro para a cura das nossas almas, que nos socorre nos momentos de aflição, em que nós nos encontramos às vezes com medo, sem saber que caminho tomar, e Tu nos acolhe como uma criança pequena nos Teus braços, e nos fortalece a alma, nos incute coragem, sabedoria para tomarmos as melhores decisões. Então, Mestre Jesus, com muito amor no coração nesta manhã, nós dizemos muito obrigado por aqui estar conosco e damos por iniciado a nossa prática do Evangelho no Lar. Meus irmãos, hoje o nosso tema é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, e o item que nós vamos trabalhar é o item 8, é uma comunicação do Espírito de verdade. E inicialmente eu gostaria de comentar com vocês um pouco sobre a prática do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, ele é realizado a partir do momento em que cada um de nós decide que gostaria de se encontrar com o Mestre Jesus, de receber do Mestre Jesus o consolo, de receber do Mestre Jesus os ensinamentos que Ele aqui veio nos trazer, para que possa buscar o encontro consigo mesmo. É um momento em que nós buscamos nos espiritualizar, nós buscamos aquilo que tem de mais sagrado dentro de nós mesmos, diferente do mundo material, que eu poderia dizer, do profano. Nós saímos desse mundo das ilusões terrenas e buscamos um momento de encontro com o Mestre Jesus. É um momento em que a nossa alma, sedenta de amor, sedenta de paz, de harmonia, procura nesse encontro com o Mestre Jesus o alívio, busca a paz, busca a tranquilidade, busca encontrar a sua essência divina, pois que todos nós somos seres espirituais. Como nos disse Jesus, nós somos a imagem e semelhança do Pai, nós somos luz. Ele disse, vós sois luz. É o momento que nós encontramos no Evangelho no Lar com a nossa luz interior.
Então, meus irmãos, à medida que nós decidimos fazer esta prática, ela tem um roteiro, mas ele é muito simples de ser realizado. Eu defino um dia, eu defino um horário para essa prática. Digamos, domingo, às 8 horas da noite. Então, todo domingo, às 8 horas da noite, alguns minutos antes, eu vou colocar uma jarra com água para ser fluidificada pela espiritualidade maior, ou um copo com água, alguma garrafa, enfim. Eu arrumo a minha mesa, coloco o meu evangelho segundo o Espiritismo. Eu deixo tudo pronto e arrumado, para que quando iniciar o trabalho eu já esteja em harmonia, em conexão com a espiritualidade maior que virá me visitar, pois que eles sempre vêm. Eles são muito disciplinados, ordeiros, organizados. Então, quando nós definimos por um dia e um horário, eles lá estarão. Confiemos, pois que eles vão nos amparar e nos instruir. E aí nós podemos escolher fazer uma leitura ao acaso ou sequencial no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu começo com uma prece, como fizemos aqui, e eu leio um trecho. Eu vou ler já um trecho para vocês, que é o trecho de hoje, que caiu para nós. E vamos ler em voz alta, para que todos os presentes, encarnados e desencarnados, possam nos ouvir. Para que este Evangelho, que veio do alto, pois que o Mestre Jesus, o Espírito de Verdade, ele nos diz no item 5 do Cristo Consolador aqui, nesse capítulo 6, item 5, ele diz: revelei a doutrina divinal. A doutrina espírita é divina. Ela vem do coração do Cristo, pelo coração do Pai, pela vontade dele, através do Mestre Jesus, que é o médium de Deus. Então, a doutrina espírita chega até nós. Então, estas palavras que aqui se encontram é um ensinamento do Mestre Jesus para nós. Então é importante que possamos lê-la em voz alta, para que reverbere as palavras de amor, de instrução, de ensinamentos para a nossa alma. Então, após a leitura, nós vamos reflexionar em família. Vamos ver o que daqueles ensinamentos nós podemos aprender para modificar a nossa conduta, os nossos hábitos, para que possamos praticar as leis de Deus, para que possamos andar em mais harmonia dentro da nossa vida terrena, né? E encerramos com uma prece, orando por toda a humanidade, pela saúde de todos os irmãos. Então, o roteiro do Evangelho, ele é muito simples, mas é importante que nós não realizemos ele de forma mecânica. Muitas vezes alguns irmãos que já estão muito acostumados a fazer o Evangelho, acabam fazendo ele mecanicamente como apenas uma obrigação. É importante que estejamos atentos se nós estamos fazendo de coração, para que possamos encontrar o Mestre Jesus, dialogar com Ele, receber o amparo da espiritualidade maior, ou se nós estamos apenas fazendo por fazer. Pois que nós vivemos num mundo em que nós corremos muito com muitas atividades terrenas. É claro que a pandemia nos convidou a uma parada, a uma reflexão, a uma introspecção. Hoje em dia se fala muito em mindfulness, né? Que é um momento em que nós podemos parar e nos conectar conosco mesmo, com o que eu estou sentindo, com meus pensamentos, com as minhas reflexões. É um momento de silêncio interior. Então, o nosso Evangelho no Lar também é um momento de mind, full, de profundo, de entrar em conexão profunda com o nosso eu interior, com o nosso Cristo interno. Muito bem. Então, vamos dar uma lida no trecho de hoje, diz assim:
Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Então aqui o Espírito de Verdade está nos dizendo que o valor da oração, que a oração ela é um bálsamo nos momentos difíceis, ela é um refrigério para a nossa alma, ela nos consola, nos alivia, nos dá força para seguir a caminhada. A abnegação e o devotamento, diz ele, são uma prece contínua. Olha só que interessante. A nossa atitude, a nossa ação de abnegação e devotamento são uma prece contínua. Mas o que é a ação de abnegação? É um desprendimento do nosso eu. É um sacrifício nosso, é uma renúncia das nossas próprias vontades em prol, em função de uma outra pessoa, por exemplo, de um irmão acamado, doente, até de uma causa, por exemplo. Uma ação de abnegação. Por exemplo, o Greenpeace, em que há muitos anos atrás estava um navio grande em alto mar, até correndo risco, tentando salvar as baleias daqueles seres humanos que procuravam tirar a vida das baleias, desses animais. Então, no meio do oceano. Então, eles estavam ali por devotamento, uma ação de dedicação a uma causa, a um princípio, a um valor interno daquelas pessoas e numa ação de desprendimento total do seu eu interno, um sacrifício, uma abnegação, não é? Então, algumas pessoas também se dedicam, por exemplo, ao espiritismo, trabalham sábados, domingos, dedicam horas fazendo palestras, dando passe, ensinando no ESG. Então, são momentos em que nós realizamos uma ação de devotamento ao próximo, nos dedicando ao irmão do caminho. Então ele diz aqui, a abnegação e o devotamento são uma prece. E encerra um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nestas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais, que neste mundo vos cabem em partilha. Tomais, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. E aí ele diz que esta ação de devotamento e abnegação que encerram a prática da humildade e da caridade, carregam um sentimento muito lindo, que é o sentimento do dever cumprido. Quando nós nos sentimos com dever cumprido, nós sentimos paz interior. E a espiritualidade nos diz que essa paz, essa felicidade relativa é essa que nós temos condições de alcançar no mundo em que nós vivemos, pois que a felicidade absoluta não é para este mundo. Encontramos este ensinamento no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Bom, meus irmãos, vamos encerrar o nosso Evangelho no Lar, então. Recebemos este grande ensinamento hoje, o convite para a abnegação, o sacrifício do nosso eu, renúncia às nossas vontades, a partir do momento em que nós nos devotamos ao próximo, a uma pessoa, né? A uma causa, a um princípio, a um propósito nosso interno, né? E que nós possamos então reflexionar como anda a nossa espiritualidade. Eu estou me devotando ao meu irmão do caminho? Eu consigo tirar um tempo da minha semana para auxiliar o meu irmão? Eu consigo deixar de olhar apenas para mim e me dedicar ao próximo? Pois que nós não viemos aqui, nós não estamos encarnados apenas para nos alimentar, para comer, para apenas viver materialmente.
Nós somos seres espirituais. Nós estamos aqui em processo evolutivo. Nós estamos aqui para crescer espiritualmente, para evoluir espiritualmente. Então que possamos nos perguntar: o que eu tenho feito por mim? O que eu tenho feito pelo meu irmão do caminho? Para que eu possa encontrar, através da boa ação, através da caridade, a paz interior, a felicidade interior. Pois que muitas pessoas se queixam, mas também não movimentam uma palha. Esperam que caia do céu. E o Mestre Jesus já nos ensinou: ajuda-te, 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 que o céu te ajudará. Ou seja, é importante que nós possamos movimentar as fibras do nosso coração, que nós possamos nos movimentar, buscando, através da lei do trabalho, através das boas ações, a paz e a harmonia, para que ela reine no nosso coração. Então vamos encerrar com uma prece, agradecendo ao Mestre Jesus o amparo espiritual que se fez nesta manhã a todos nós, com tanto amor e carinho neste Evangelho no lar, abrindo as nossas mentes e os nossos corações para os ensinos, para este Evangelho tão lindo, que tanto nos consola, que abre as nossas mentes, a nossa consciência e nos ajuda a caminhar com fortaleza de alma e de espírito. Gratidão, Mestre Jesus, por estares conosco sempre, 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 por nos amparares, por ser a luz que nos conduz a todas as almas deste planeta Terra. Gratidão e que assim seja.